Eu Ah, queria passar aqui o post do Trump, boa. né? Ele fala: parabéns a todos, foi totalmente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total em aproximadamente 6 horas a partir de agora, quando Israel e Irã tiverem encerrado e concluído suas missões finais em andamento, por 12 horas, ponto em que a guerra será considerada terminada. Oficialmente, o Irã iniciará o cessar-fogo e na 12ª hora, Israel iniciará o cessar-fogo. E na 24ª hora, um fim oficial da guerra de 12 dias será saudado pelo mundo durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeitoso, partindo do pressuposto de que tudo correrá como deveria e o que acontecerá. Gostaria de parabenizar a ambos os países, Israel e Irã, por terem resistência, coragem e inteligência para acabar com o que deveria ser chamado de a Guerra de 12 Dias. Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não aconteceu e nunca acontecerá. Deus abençoe Israel, abençoe o Irã, Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe os Estados Unidos da América e abençoe o mundo. Esse é o meu post Deus, aqui do esse homem Trump faz no na... Truth Social. Ô Pedro, dá pra. Assim, o Trump já falou algumas vezes sobre cessar fogo em Gaza também. Dá pra confiar totalmente nessa declaração aqui, essa conversa. E qual seria a condicionante ali para esse cessar-fogo? Não dá para confiar em nada que o Trump fala, né? Nada que o Trump fala se escreve. Já diria o professor Sebastião Velasco Cruz, nosso amigo aqui. O Sebastião falou nos 10 horas atrás, estava valendo. Ou Ele 10 falou, horas valia uma declaração. Foi ele que falou? Num programa seu. ele falou isso mesmo. Então, nada que o Trump fala se escreve, né? Nós estamos fazendo uma análise da fotografia de agora. O mundo está completamente imprevisível, instável, né? O Celso Amorim, hoje eu citei ele semana passada, ele dizendo que o mundo que ele vive hoje, no alto dos seus 83 anos, é o mundo mais perigoso que ele já viveu na sua vida. E ele disse uma outra declaração hoje, o Celso Amorim é bom de frases, né, um bom frasista, ele disse hoje que a ordem mundial dos últimos 80 anos, a ordem mundial liberal, ela acabou. Claro, a gente ouve isso aqui, ali, eu mesmo já tinha falado isso. Outra coisa é o Celso Amorim falar, que é o chanceler que mais tempo ficou nesse cargo na história do Brasil, inclusive alguns meses a mais do que o Barão de Rio Branco. Então, isso tem um outro peso. Então, nós estamos fazendo uma análise de fotografia, quer dizer, o quadro é esse agora. Em cima desse quadro, essa é a análise. Daqui para frente, né, se as coisas mudarem subitamente, enfim, aí tem que fazer outras análises de conjuntura. Mas a conjuntura é essa. O que garante um pouco mais estável essa conjuntura? O que garante são os interesses que estão por trás desse cenário. Né? Porque há interesses muito fortes. Se os Estados Unidos escalam essa guerra, nós já dissemos aqui que o Irã não é os outros países que os Estados Unidos atacaram previamente, Líbia, Síria, Gaza, a Cisjordânia, que é a Palestina, o Iêmen, né? Em que os Estados Unidos têm muitas dificuldades, mesmo sendo o país mais pobre da região, mesmo sendo o país mais pobre do Oriente Médio. O Irã é a grande potência regional, junto com Israel. É o grande rival geopolítico de Israel, é o Irã. O Irã tem capacidades geopolíticas e militares, embora esteja sancionado de todas as maneiras possíveis, até o pescoço, desde a Revolução de 1979. Mas o Irã tem uma parceria firmada em fevereiro desse ano, que é uma parceria militar, econômica e tecnológica com a Rússia. Hoje o Putin deu uma declaração no Fórum Econômico de São Petersburgo, estava ele e um representante chinês. Ele teve a fala, né? O Fórum Econômico de São Petersburgo é um dos fóruns mais importantes da Eurásia, econômicos da Eurásia, e na hora que abriu para perguntas, alguém perguntou para o Putin: vocês, Rússia e China, estão proclamando, a tradução é essa, vocês estão proclamando uma nova ordem mundial? E o Putin diz: proclamando não. Nós estamos formalizando uma nova ordem mundial. Aí ele complementa: porque você não proclama uma nova ordem mundial. Isso acontece naturalmente, as forças vão se acomodando. Nós estamos fazendo, oficializando algo que já existe. Então,
O Irã é um país caro à Rússia, e é um país caro à China também. Há uma linha de trem que foi inaugurada em maio agora, nós falávamos mais cedo, dia 25 de maio, que liga diretamente a Rússia à China, desculpa, a China ao Irã, a China ao Irã. Marco Polo, nas antigas rotas da seda, passou pela China, passou por Teherã. As novas rotas da seda, inclusive essa linha de trem, que faz parte das novas rotas da seda, passa pelo Irã. O Irã detém 90% do petróleo iraniano vai para a China, né? A China detém quase que o monopólio das exportações do petróleo iraniano. Cerca de 12% da exportação de gás e óleo do Irã vai para a China, né? Da China, de importação da China, 12% da sua importação de óleo e gás vem do Irã, que é algo considerável. Então, são relações que estão amarradas, que ligam Teherã, Moscou e Pequim. É um triângulo amarrado. Os três estão nos BRICS, nós vamos ter a cúpula dos BRICS daqui 2 semanas no Rio de Janeiro, e os três estão na Organização para a Cooperação de Xangai, que é a organização mais importante da Eurásia, que tem também Índia, Paquistão. Então, são ligações próximas. E importante também dizer, o Lavrov, que é o chanceler russo, e o Putin receberam ontem o ministro e chanceler iraniano, ministro das Relações Exteriores do Irã, depois que teve o ataque dos Estados Unidos ao Irã. Ele foi direto para Moscou. E ambos disseram, tanto o Lavrov como a contraparte iraniana, o ministro iraniano, que Teherã e Moscou estão articulados, que as respostas são coordenadas. E mais uma declaração importante, Lourdes e Ícaro, é a declaração do ex-presidente russo, o Medvedev, porque como está organizada a resposta russa, né, o Kremlin está organizado. Nós temos lá o Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, que basicamente fala das coisas da guerra. O Lavrov é o porta-voz do Putin, ele fala das coisas da Rússia para o mundo. E quando o Putin quer falar para o Ocidente, ele usa o Medvedev, que é o único presidente que a Rússia teve, além do Putin, esse século, no primeiro quartel do século XXI, que foi o presidente de 2009 a 2012, quando o Putin era primeiro-ministro. O que o Medvedev disse? O Medvedev, depois dos ataques americanos, estadunidenses, ele disse o seguinte: a Rússia, o Irã, não precisa ter ogivas nucleares para poder fazer um ataque nuclear. Ele pode ter ogivas nucleares de outros países para fazer o ataque. Ele não precisa ter a tecnologia nuclear. Ou seja, mesmo que os Estados Unidos tenham implodido a capacidade do Irã de desenvolver ogivas nucleares, ele pode conseguir isso com outros países. E aí ele fecha dizendo o seguinte, declaração do ex-presidente russo, Dmitry Medvedev: tem pelo menos 4 países que estão dispostos a fornecer bombas nucleares, né, armamentos, ele diz, nucleares, para o Irã. O Kim Jong-un, que é o da Coreia do Norte, né, o presidente da Coreia do Norte, disse que está disposto a fazer isso. Ele falou isso quase que em mandarim, porque ele não vai falar isso sem a permissão chinesa, jamais. O Paquistão diz que está disposto, oficialmente. O Paquistão é uma potência nuclear, e as outras 2 potências que não se apresentaram obviamente, a China e a Rússia. Então, essa guerra sai muito cara para o Ocidente. Então, todos esses interesses, né, poderosos nos leva a um cessar-fogo agora que mostra uma acomodação de interesses. Agora, está garantido? Não está garantido. Algum erro de cálculo pode acontecer e as coisas saírem do eixo. Mas, nesse momento, nós temos essa fotografia.